Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Emílio Martini passando aqui hoje para conversar sobre as articulações. Articulações então que juntam, que unem dois ossos ou mais e que de acordo com as suas combinações, elas nos promovem os movimentos. Extrema importância nós olharmos e darmos essa atenção às articulações, pois elas, alinhadas com os músculos que dão o seu suporte, elas que nos geram os movimentos e muitas vezes os movimentos compensatórios. Então, os ossos eles são equilibrados um em cima do outro e eles têm então ligamentos, cartilagens que fazem esse equilíbrio. E esses músculos eles dão suportes laterais, frontais ou posteriores. Então, o equilíbrio desses músculos fazem com que essa articulação se mantenha equilibrada. Então, é importante que nós mantemos as articulações em perfeito equilíbrio, desde o pé até a cabeça. Então, cada sobrecarga que é gerada através do peso da gravidade ou até nos exercícios manipulados dentro das academias, dos estúdios ou propriamente dos esportes, fazem com que essa sobrecarga em nosso corpo ele promova uma adaptação dessas articulações, e essas articulações elas precisam estar com um ótimo suporte, que então são esses músculos, de acordo com esses movimentos aleatórios que são os esportes. Então a gente precisa estar bem treinado e precisa pensar em cada uma dessas articulações, pois cada articulação, quando está fora de sua função, ela gera uma sobrecarga em suas próximas articulações. Então, se você tem, por exemplo, uma dor no quadril, muitas vezes você gera sobrecarga em cima da lombar ou do joelho. Então, a gente precisa ficar alerta para que cada articulação faça a sua determinada função. Então, nós temos lá, por exemplo, desde o pé, a articulação do arco plantar. Então, essa formação do arco plantar é de extrema importância, uma análise para que a gente possa verificar como que está sendo o equilíbrio de baixo para cima. Então, uma análise do arco plantar, verificar se esse nosso aluno ele tem um pé plano, se ele tem um plantar formado, é de extrema importância para que a gente já comece um ótimo equilíbrio. Então, o arco plantar ele está lá embaixo para nos dar uma melhor estabilidade. Alunos que têm o pé que desabam, eles já geram uma pequena instabilidade e isso pode gerar um desequilíbrio dali para cima. Então, uma primeira análise sobre o arco plantar é de extrema importância. Em cima do arco plantar temos quem? O tornozelo. O tornozelo que ele está ali para nos gerar uma melhor mobilidade de movimento. Em alguns casos também estabilidade de corrida, mas isso é papo para uma outra história. A princípio, a articulação por si só isolada, ela nos gera uma mobilidade de dorsiflexão, plantiflexão, inversão e eversão. Esses movimentos são importantes que nós tenhamos um grau mínimo de liberdade para que também a gente possa se locomover e conseguir praticar os esportes com menor níveis de compensação. Acima do nosso tornozelo temos o nosso joelho. Joelho é esse que faz flexão e extensão e que é de extrema importância que nos dê uma melhor estabilidade. Até porque o joelho não permite rotações. Se você tem rotações, graus maiores de rotação, alguma coisa não está legal com os seus ligamentos. Os ligamentos estão ali para uma melhor estabilidade do joelho em realizar apenas flexão e extensão. Então um alerta aí também bem importante, numa sobrecarga muitas vezes de algumas bandas, banda iliotibial, ela é bem sobrecarregada, principalmente em corredores que não tem uma boa estabilidade muitas vezes de joelho, tá? Então temos que ficar aí com alerta, ver quais tipos de musculatura elas são necessárias para que eu tenha uma melhor estabilidade de joelho e ficar um pouquinho alerta lá. Acima do joelho temos o quadril então que nos dá uma mobilidade, a cabeça do fêmur no acetábulo gera uma boa mobilidade, aonde eu consigo então várias direções. Acima da articulação do quadril temos a lombar. A região lombar permite pequenos movimentos de flexão e extensão, então ela é mais voltada para uma melhor estabilidade, tá? Então se nós pegarmos a coluna, elas são vértebras maiores
e que não permitem tanta rotação, permitem pequenos graus de rotação, pequenos graus de flexão e pequenos graus de extensão. Então um alerta bem interessante, baixa mobilidade do quadril faz com que muitas vezes tenha que gerar um movimento compensatório em sua lombar. Então a lombar é feita para dar mais estabilidade do que mobilidade, e esse alerta é de extrema importância. Acima da nossa lombar nós vamos ter a região torácica, e essa sim permite flexão e extensão e permite rotação. Então seus ligamentos e seus músculos, né, os multífidos, que são de extrema importância, que geram essa estabilidade aqui na coluna torácica, eles permitem uma rotação maior para que você tenha esse movimento, né, de um lado para o outro. Acima da nossa região torácica, né, aqui na coluna a gente já vai ter a região cervical, mas posteriormente a gente vai ter a cintura escapular. Cintura escapular, né, que são, né, as nossas escápulas e que estão ali para que nos dar uma melhor estabilidade. E essa estabilidade, uma das mais importantes para que se evite movimento compensatório no ombro, pois o ombro ele gera melhor mobilidade, e que se cintura escapular não está bem localizada, gerando melhor estabilidade, essa escápula estando mais alada, ela acaba incomodando um pouquinho mais o ombro, fazendo com que o ombro fique instável e que tenha que realizar uma dupla função que não é dele. Então muitas vezes essa dor no ombro é uma falta de estabilidade numa próxima articulação, no caso aqui cintura escapular. Depois temos aí cotovelo, que gera uma melhor estabilidade, né, com flexão e extensão, e punho, realizando uma melhor mobilidade. Então, muito alerta na troca de função dessas articulações, e o nosso corpo faz isso, pois o nosso corpo ele é muito inteligente. Na falta de mobilidade em alguma articulação, ele vai criando essa mobilidade numa outra articulação proximal. Só que se não é a função dela, entra um sofrimento maior. Se você que não exige dessas articulações em um estresse maior, ou seja, promovendo o esporte, fazendo algumas caminhadas, exercícios que geram um grau maior de execução, um grau maior de força, pode ser que muitas vezes você sinta isso a longo prazo, tá? E as pessoas que já estão dentro do esporte, elas já sentem a curto prazo, porque exigem um pouco mais dessas articulações. Então é de extrema importância que essas articulações estejam alinhadas e que esses músculos estejam o mais alinhados possíveis também, para que você tenha menos movimentos compensatórios. Espero ter contribuído então hoje sobre a ideia das articulações. É muito importante sabermos que tudo isso são pensando nas articulações de modo isolado. Porém, as articulações elas são móveis e elas são fixas de acordo com cada cadeia cinética. Então a gente vai tentar colocar para vocês um pouquinho mais sobre essa nova ideia de articulações fixas e móveis de acordo com cada cadeia cinética aberta, amanhã em nossa live falando sobre mobilidade e estabilidade. Então aqui a gente conversou hoje sobre as articulações de modo específico, de modo isolado, e amanhã quero conversar com vocês então sobre mobilidade versus estabilidade, qual é a importância dos dois e como trabalhar os melhor para que a gente tenha menores movimentos compensatórios e para que você tenha aí uma prevenção de lesão e quem sabe aí uma potência também em alguns movimentos dentro do esporte. Legal? Espero vocês então amanhã na live sobre mobilidade versus estabilidade. Se alguém já tiver alguma pergunta sobre esse tema, deixa aqui no feed para que a gente já possa também conversar durante a live em algum tempinho sobre essas questões, essas perguntas. Tenho gostado muito da participação de vocês em algumas perguntas pelo direct, então continue perguntando para que a gente possa fazer nossa profissão crescer cada vez mais. Tá bem? Obrigado, até logo!